senhor senador Davi Alcolumbre, cumprimento o senhor e, ao mesmo tempo, cumprimento o senador João Capiberibe. Nesta bancada do meu estado está representado nesta sessão, senhor vice-governador, representando neste ato o governo do estado do Amapá, Papaléu Paz, também ex-prefeito de Macapá e ex-senador, membro desse Senado Federal, meu caríssimo Clécio Luiz Vilhena Vieira, prefeito de Macapá, que representa a cidade homenageada nesta cerimônia, senhor Cleito Figueiredo de Azevedo, prefeito de Macapá entre 1974 e 1978, doutor Carlos Torque, um enorme prazer receber o presidente do Tribunal de Justiça de nosso estado nesta cerimônia. Quero também agradecer a presença do senhor juiz João Mato Júnior, mais uma vez agradecer o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, doutora Júlia Pereira, do município de Macapá, para a realização dessa sessão, destacar a presença dos ex-deputados federais Luiz Carlos e Lorival Freitas, agradecer a presença do vereador André Lima, presidente da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá, da senhora Narcisa Ardace Monteiro, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amapá. Agradecer com muito carinho, mais uma vez, assim faço questão, os nossos músicos, poetas, Alan Gomes, Brenda Mello, Nena Silva, Val Milhome e Ralph Braga, que aqui está presente também, artista plástico, que muito nos honra, que muito nos orgulha. Agradeço e destaco a presença aqui dos chefes de missões diplomáticas que aqui estão presentes, o ministro conselheiro Augusto Inácio, da Embaixada da República de Angola, e também do ministro Gilles Picasso, ministro conselheiro da República Francesa, que tem tanta relação, como já foi dito ainda há pouco pelo senador Capiberibe, com o nosso estado do Amapá. Agradeço a presença da deputada Janete Capiberibe e do deputado André Abidon, deputados federais da nossa bancada, a esta sessão solene. Meus senhores, minhas senhoras, Fernando Pessoa já dizia, grande poeta português, já dizia que o rio da minha aldeia é mais belo que o Tejo. Imagine se Fernando Pessoa vivesse em Macapá, às margens do maior rio do mundo. Faltou a Fernando Pessoa passar pelo Amapá, visitar Macapá. Aí ele conheceria, de verdade, um rio mais belo e centenas de vezes maior que o Tejo. Mark Bloch diz que fazer história é fazer escolhas. Nós somos o resultado de povos que fizeram as suas escolhas. A primeira delas é muito antes da chegada do português. Conta os estudos antropológicos que pelo menos 1000 anos antes da data atual, pelo menos 600 a 700 anos antes da chegada dos portugueses, dos europeus, na margem esquerda do Amazonas, a região da margem esquerda do Amazonas foi habitada sequencialmente pela civilização Maracá, pela civilização Cunani e, em seguida, pela civilização Tucuju. É importante isso destacar que esses povos originais, esses povos originários, nos ensinaram ao legado e à mistura cultural, étnica que se fez em seguida, que se forjou em seguida a partir da chegada dos europeus, nos ensinaram, em especial, a proteger e a valorizar o que nós temos. Muitos cantos da nossa Amazônia têm as mais profundas belezas naturais. Poucos têm tanto conjunto de belezas naturais que temos na nossa margem esquerda do Amazonas. A própria localização, margem esquerda do Amazonas, o maior rio em volume e extensão de água no mundo, rio que o Vicente Pinzon denominou de Mar del Agua Dulce, porque imaginava que era o mar quando por lá navegava. O próprio Amazonas é uma beleza sem fim. Mas as belezas naturais se confundem além dessa. É a beleza da vegetação, da floresta, do coração da maior floresta tropical do planeta. É a beleza do que o Amazonas faz com o nosso Macapá.
o prefeito Clayton, foi designado prefeito de Macapá em 1974 para executar um planejamento de uma consultoria chamada HJ Cole. Esta consultoria já pensava o sentido de valorização que se tinha para aquele canto. Macapá é cercada por um conjunto que tem o papel central de construir corredor natural de ventilação para as cidades. As águas em Macapá são muitas. É um conjunto de ressacas, de lagoas, de canais que cortam a nossa cidade. Esse conjunto se comunica com o próprio Amazonas. Esse conjunto é um aliado da nossa beleza e das nossas vantagens comparativas. Não à toa que os povos tucujus, que já antecederam os portugueses, resolveram se localizar exatamente às margens de uma das mais representativas de nossas ressacas, a Lagoa dos Índios. A partir da chegada do português, a partir da chegada dos europeus, os primeiros que para lá chegaram, já percebiam o sentido estratégico de ocupação e o sentido da necessidade da exploração daquela região. É Francisco Vicente de Yanez Pinzon quem primeiro fala das belezas da região, mas é a partir do século XVI, de 1637, que as incursões europeias denominam a margem esquerda do Amazonas de Capitania do Cabo Norte. É a data que Pedro Teixeira avança pelo Amazonas e, numa missão em que tinha como seu imediato Cristóvão de Alcunha, numa carta de 1637, descreve o que era a região da Capitania do Cabo Norte. Dizia Cristóvão de Alcunha: as terras da Capitania do Cabo Norte, além de serem elas todas maiores que toda a Espanha, e haver nelas muitas notícias de Minas, têm, pela maior parte, o solo mais fértil e para dar maiores proveitos e melhores frutos do que quantos há nesse imenso rio das Amazonas. Dizia Cristóvão de Alcunha, então extasiado com a beleza do nosso rio e com a possibilidade que tinha, com as possibilidades férteis que tinha a nossa região e principalmente com a possibilidade de notícias de exploração de Minas. A percepção de Alcunha não é somente dele. A região é disputada por as principais nações europeias naquele período. Por lá passaram ingleses, holandeses, franceses. Se no passado tinha alguma relação de conflito para a definição da fronteira, e se assim o foi, hoje, em especial com os irmãos franceses, a nossa ideia é de cooperação, porque integramos uma região comum, a região do Platô das Guianas, e compreendemos a necessidade de juntos e integrados construirmos o nosso desenvolvimento. A característica de Macapá é que também é uma região de fortes e de fortalezas. São José de Macapá não é o primeiro dos fortes que é erguido. Ingleses, ainda no século XVII, lá ergueram fortes. Foi o período do Forte do Cumaú, depois do Forte de Santo Antônio, e finalmente da fortaleza de São José de Macapá, erguida em 1763, sob as ordens do Marquês de Pombal para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, quando, nessa data, ergueu o primeiro dos baluartes daquela fortaleza, que foi o baluarte de São Pedro. Aliás, é a data da fundação de Macapá, de 1752, é a data também em que resolvem os portugueses, em definitivo, marcar a ocupação da margem esquerda. É quando, no mesmo período, se determina por parte de Marquês de Pombal e o seu irmão, governador do Pará e da Capitania do Cabo Norte, Francisco Xavier Mendonça Furtado, a construção de 3 vilas. A Vila Pisônia da Madre de Deus, a Vila de Mazagão e a Vila de São José de Macapá. A São José de Macapá é a vila que, no decorrer desse período, se consolida.
Nesse período, é importante também destacar as cartas que eram trocadas entre Mendonça Furtado, sob Macapá, com seu pai, Dom Francisco Luiz da Cunha Ataíde, chanceler do reino e padastro do Marquês de Pombal. Nessas cartas, dizia Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a região de Macapá: todos os povoadores se acham contentes naquele sítio, não só pela fertilidade que as terras prometem, mas também pela abundância de peixe. Ora, meus caros senadores, meu caro governador, já diziam os primeiros europeus da fertilidade e das delícias do peixe que era produzido ali na foz do Amazonas. Não à toa que nesta carta de Mendonça Furtado, ele destacava isso. E dizia ainda, pela abundância de peixe que tiram do rio, ainda que com algum trabalho. Mais adiante, na mesma carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele já falava de algo que o Amapá começa a descobrir agora, a possibilidade da produção de grãos, meu caro governador Papaléu. Dizia Francisco Xavier de Mendonça Furtado na carta: o arroz se dá excelentemente neste canto, principalmente nas terras contíguas à nova vila de São José de Macapá, do qual remeto parte deste arroz aqui produzido a vossa majestade, uma amostra para mandar e beneficiar. E quando chegou a frota, o estava eu comendo, e lhe achei diferença alguma, não só da Carolina, mas nem ainda do de Veneza. Dizia Francisco Xavier Mendonça Furtado nessa carta que o arroz produzido em Macapá era tão melhor quanto o melhor tipo de arroz produzido nas principais cidades da Europa, na Veneza, que tinha uma característica, e não à toa que Francisco Xavier Mendonça Furtado fez o paralelo entre Veneza, as mesmas características de fertilização do solo que tem lá, tem, só que com uma facilidade muito maior. É o conjunto, os sedimentos de todo o Amazonas, que vem desde os Andes e deságua em nossa Macapá, que tem a capacidade e a possibilidade de fertilizar a terra e dar de lá os melhores dos frutos. Em seguida, a fundação da vila, ocorreu a fundação da nossa fortaleza. Não à toa o Marquês de Pombal e Francisco Xavier de Mendonça Furtado definiram construir lá não um forte qualquer. O forte, a fortaleza de São José de Macapá, é a maior de todo o Império Colonial Português, sob a face da terra. A colonização europeia, em todos os cantos do mundo, poucos fortes ergueu da dimensão do Forte de Macapá. A nossa Macapá é essa mistura. Foi para a construção da fortaleza de São José que os europeus, foi na construção da fortaleza de São José que os portugueses trouxeram escravizados, um dos maiores crimes da humanidade, disseminando tribos, os negros africanos. A vinda dos negros africanos não deixou de marcar uma história para nós que é também de resistência. E muito nós temos de resistência demonstrado aqui nessa sessão solene. O tambor de Marabaixo, que Nena Silva e a voz de Valmilhome e de Brenda cantaram ainda há pouco, tocando as nossas músicas, o tambor do Marabaixo é a prova inconteste de um povo que não se submete. Esse mesmo tambor do Marabaixo veio trazido dos povos africanos quando da sua escravização na construção da fortaleza e do sorregimento de Macapá. O Marabaixo é a prova inconteste que um povo não se escraviza quando se reivindica na sua cultura e quando não perde os seus traços culturais. O mesmo Marabaixo, vindo da África, tocado nas senzalas, foi tocado hoje nos tapetes azuis do Senado Federal. Esta é uma demonstração concreta da manifestação cultural de um povo que não aceitou a escravidão. A maior demonstração de não aceitar a escravidão não é somente não se deixar escravizar, é principalmente não perder os traços da sua formação cultural. A vila de São José passou por um período de abandono no decorrer do século XIX.
é a partir de 1943, com a retomada e com o projeto de Getúlio Vargas, que ocorre a redefinição da ocupação da vila de São José de Macapá. É Getúlio Vargas que, em pronunciamento de 1940, falava da necessidade da ocupação da Amazônia. Veja que a perspectiva de Vargas é muito diferente da perspectiva da ocupação europeia do século XVIII. Dizia Vargas em 1940, o Pará, toda a Amazônia, não conseguiu adaptar os métodos de trabalho e essa renovação dos processos de aproveitamento dos recursos naturais. Não é momento de indagar as causas desse retardamento. Talvez a imprevidência que La Fontaine simbolizou na fábula da cigarra e da formiga tenha impedido que se aplicassem obras duradouras de técnica agrária e industrial boa parte do abundante ouro extraído da floresta generosa. Tinha um profundo equívoco da compreensão do governo central na ocupação da Amazônia. Achava-se a Amazônia um território atrasado porque baseava-se na exploração extrativista e não na exploração agrícola. Nós, no presente, provamos que a produção extrativista é o nosso diferencial, é a produção da nossa castanha, é a produção do cupuaçu, do açaí que ocupa o mundo todo, a referência que nós temos para não somente para todo o Brasil, como também para todo o mundo. De qualquer forma, com essa estratégia de ocupação da fronteira, é designado o capitão Janari Gentil Nunes. Começa uma fase importante da história da vila de São José de Macapá. Macapá, quando do decreto de criação do território federal, não seria nada mais do que mais uma cidade do então território federal do Amapá. É no dia 25 de janeiro de 1944, com a chegada de Janari Nunes, que é assinado um decreto subjacente, transferindo a capital, que originalmente no decreto de 13 de setembro era na cidade de Amapá, para a cidade de Macapá. Inicia uma fase próspera de construção de estabelecimentos de ensino, de urbanização, de edificações em Macapá. É uma fase em que começa um ciclo demográfico que nos mistura. O governo federal promove, a partir daí, uma grande onda migratória, principalmente nordestinos para a Amazônia. Isso forjou o nosso povo. Somos brancos europeus, índios tucujus, negros trazidos da África que não perderam sua referência cultural e sua identidade, negros trazidos de todos os cantos da África que não perderam a sua referência. Somos, em especial, nordestinos de todo canto que miscigenaram e forjaram o nosso povo. Ao longo desse tempo, somos também uma terra de poetas. Poetas como Álvaro da Cunha, Alcir Araújo, músicos e músicas como Oneide Bastos, poetas como Álvaro da Cunha, que ainda em 1950 questionava aqueles primeiros professores que chegavam ao Amapá, mandados por Janari Nunes, que queriam somente ensinar o conteúdo enlatado vindo do Centro-Sul e não queriam ensinar a realidade e a cultura que existia na Amazônia e o dia a dia do amapaense. Foi a resistência e referência de Álvaro da Cunha que forjou a construção da nossa identidade amapaense. Somos um povo de diferentes identidades e de muitos orgulhos. Só no futebol somos a terra de Aldo, Bira, Zezinho Macapá e tantos outros. O maior patrimônio que tem o nosso povo é a nossa formação. Nós não somos nenhuma derivação, nem somos o resultado de uma formação de território federal em 1943. Alguns que acham que a formação do Amapá é algo recente, esquece a história principal da vila de São José de Macapá, que completará daqui a 40 anos os seus 300 anos. Meu caro prefeito Clécio, esta sessão solene do dia de hoje é para colocar mais uma cereja no bolo que Vossa Excelência está organizando pelas celebrações dos 260. Esta referência é necessária porque daqui a 40 anos, a nossa, então, Vila de São José, Estância das Bacabas, como diriam os portugueses, Bacabá, como diriam os tucujus, estará completando 3 séculos de existência.
Nós temos 40 anos para recuperar muito da história dessa terra. Para recuperar, Dr. Cleiton, o projeto original da HJ Cole, que pensava na organização urbana de Macapá, respeitando as ressacas e respeitando nossas áreas naturais, para recuperar o que melhor foi feito nesses 260 anos que antecederam, também para corrigir erros, porventura, do nosso desenvolvimento, da nossa expansão horizontal que nós tivemos na Vila de São José de Macapá nesses últimos anos. Esses 40 anos é também para refletir sobre os 40 anos que virão, devem ser para refletir em especial e aprender com 260 anos que nós já tivemos. Mendonça Furtado, Cristóvão de Alcunha, os povos tucujus, maracás, cunanis, os povos que vieram da África para nos forjar, nos ensinaram que o nosso maior patrimônio nos foi dado pela natureza, nos foi dado por Deus. As nossas belezas naturais são infidáveis. Cabe a nós, para as gerações atuais e para as que virão, cuidar e se referenciar nisso para que a nossa Macapá seja sempre a joia da Amazônia, às margens do grande rio, na esquina da linha do Equador, para todo mundo.